E aí, pessoal, tudo bem? Titio manda aqui. Gostaria de lembrar a todos que este canal apenas agrega fanfics e teorias pegas pela net. Elas não são de minha autoria e os links originais para as teorias estarão sempre na descrição. Esta fanfic é apenas para maiores de 18 anos, por conter conteúdo adulto como violência extrema, abuso físico e psicológico. Com vocês devidamente avisados, vamos a esta fanfic chamada Harry Potter, uma segunda chance. Eles não necessariamente o ouviram, pois já estavam brincando de luta. Lembre-se que aqueles ainda podem te machucar, ele disse alto. Sim, mestre, eles disseram juntos. Senhor Black. McGonagall exclamou enquanto se aproximava. Não posso permitir que você entregue armas aos alunos. O que? Harry perguntou, confusão real escrita em seu rosto. Eles não têm lâminas. Ele disse. Eles são basicamente bastões que parecem bonitos. Paus de força mágica, ela exclamou. Em um brinquedo que as pessoas vão usar para tentar bater na cabeça umas das outras. Nós temos varinhas, você sabe. Harry disse. Nós carregamos armas mortais o tempo todo. Mas esses não são feitos à imagem de uma espada, feitos para golpear e bater. Disse McGonagall. Eu posso ver o que você estava tentando, mas temo que esses brinquedos não sejam adequados para crianças tão pequenas quanto você e os gêmeos Weasley. Ei, os gêmeos exclamaram. E o Neville? Fred perguntou. Como o Sr. Longbottom disse, ele teve aulas de esgrima e saberá como não machucar as pessoas. McGonagall permitiu. O Sr. Black e vocês dois encrenqueiros não têm essa qualificação. Receio ter que confiscar isso. Harry sorriu e estendeu o dele para ela. Já fiz outros. Ele disse com um sorriso arrogante. Se eu vir você brincando com eles, vou confiscá-los também. McGonagall sorriu de volta. Ela se virou para os gêmeos, mas eles já estavam correndo para tentar escapar. Agora veja o que você fez, ela perguntou. Ei, eu entreguei o meu, como um bom aluno obediente. Harry disse. E me disse que você tem mais. Eles não têm essa opção. McGonagall disse enquanto suspirava e saía do salão principal em passos largos e rápidos, indo atrás dos gêmeos. Com licença, Sr. Black, uma voz perguntou e Harry se virou. Era um professor que Harry reconhecia, mas não conhecia. Sim. Harry perguntou. Se o tubo de força for baseado em runas, posso ter uma solução para o seu problema. O professor ofereceu. Ah. Conte. Harry disse com um sorriso. Professor. Bateda Bablin, professora de runas antigas. Ela se apresentou e Harry a cumprimentou educadamente. É um prazer conhecê-lo, professor Bablin. Ele disse. Mesmo. Disse o professor. Você sempre pode modificar a runa para excluir certos tipos de contato físico. Ela disse. Na prática, essas runas são usadas em lugares como a entrada da plataforma 9¾ Quer saber, professor? Acho que vou gostar de você. Harry disse. Por que nunca nos conhecemos? Porque você, meu jovem, já ultrapassou o escopo das runas que ensinamos em Hogwarts, se os livros que vi você lendo servirem de indicação. Professor Bablin disse com um aceno de cabeça e um sorriso. Felizmente para você, eu também sou uma senhora da prática e ainda poderia ensinar até mesmo uma ou duas coisas para você. Quando, onde e quanto vai me custar? Harry perguntou instantaneamente. Depois de suas aulas normais na segunda-feira. Quanto ao preço, talvez você possa explicar como produziu os outros efeitos. Professor Bablin ofereceu. Minha própria tentativa de criar tal dispositivo me deixa tristemente desapontado. Você fez um sabre de luz funcional? Harry perguntou, surpreso. Como eu não poderia? Ela perguntou.
A ideia era fascinante, quando vi o filme pela primeira vez. Estou quebrando a cabeça tentando criar todos os efeitos, no entanto. Oh, nós estaremos nos dando muito bem. Harry disse enquanto se despedia dela. Quando Harry se sentou, Hermione perguntou, Harry, quando você tiver algo que funcione, você poderia dar um jeito de me dar um para dar ao meu pai? Claro, Hermione. Harry disse. Eu não esqueceria o homem que nos mostrou o filme em primeiro lugar. Ela sorriu para ele. Obrigado, Harry. Harry estava feliz que Hermione finalmente sorriu para ele novamente. Havia algo de errado com o dia se Hermione Granger não sorrisse para ele. Eu não quero dar um, mas eu também poderia ter um? Parvati perguntou. Farei um para todos no grupo de estudo, se quiserem. Harry prometeu. De repente, ele foi inundado com pedidos para fazer brinquedos para toda a assembleia masculina e algumas das fêmeas. Harry suspirou. Então ele se levantou. Quem quiser um destes, poderá comprá-los nas barracas de confeitaria dos cinemas, assim que eu descobrir como fazer uns que não sejam confiscados instantaneamente conforme o estoque estiver disponível. Pare de perguntar, por favor. Eu quero tomar café da manhã. Isso interrompeu os pedidos rapidamente. As coisas logo voltaram ao normal e Harry finalmente conseguiu relaxar enquanto a conversa enchia o salão. Os gêmeos logo voltaram com McGonagall, enquanto ela carregava os 3 sabres de luz em suas mãos. Harry os informou que estaria trabalhando para fazer um que não fosse confiscado e eles finalmente relaxaram e sorriram novamente. A maior parte do sábado, domingo e as aulas da segunda-feira eram entediantes para Harry, já que ele não conseguia se concentrar em seu próprio trabalho e a ideia de passar um tempo com uma mestra de runas o fazia querer faltar às aulas. Infelizmente, na segunda-feira, a mestra das runas provavelmente estava dando aula, então ele não poderia ir, mesmo que faltasse às aulas. No final das aulas, ele ativou seu equipamento de voo e disparou pelos corredores e chegou à sala de aula de runas em tempo recorde. Na verdade, ele chegou tão rápido que os alunos ainda estavam saindo da aula e ele flutuou ali impaciente, ignorando os suspiros e olhares enquanto olhava por cima de suas cabeças, para ver o professor, que o olhava com um pouco de diversão. E muitas perguntas em seu rosto. Assim que ele entrou, a porta foi fechada e eles começaram a fazer brinquedos, e talvez 1 ou 2 armas reais. Bateda Babin conseguiu criar uma lâmina de força, assim como Harry fez um cajado. Sua lâmina, no entanto, era tão fina que, se fosse visível e alinhada com seu olho, você não seria capaz de vê-la. Como era uma construção de força, no entanto, não era nem de longe tão frágil quanto parecia. O problema dela era fazê-lo parecer, sentir, soar e agir como um sábio de luz. Eles começaram a trabalhar nisso primeiro. E em pouco tempo, sua lâmina brilhava e soava como um sábio de luz, mas apenas quando vista de lado. Isso foi resolvido introduzindo as runas de Harry para o tubo de força, com uma modificação para permitir que ele passasse pela matéria física. Isso a deixou com apenas um problema. A espada precisava ser orientada corretamente para continuar cortando. Ela poderia fazer isso manualmente, é claro, e o botão no sábio de luz foi colocado de forma que o polegar ficasse no lugar quando a lâmina fosse orientada corretamente, mas não era isso que ela queria. Ela queria cortar em qualquer direção que a lâmina fosse movida. A ciência acabou resolvendo esse problema. Um pequeno giroscópio, que Harry rapidamente transfigurou, foi colocado logo abaixo da lâmina e enfeitiçado como ele havia feito em sua espaçonave para lembrar sua orientação e elevação. A lâmina foi então colocada em um anel de rolamentos, para girar com o movimento e fazer qualquer direção que a lâmina se movesse, seja a direção em que a lâmina está orientada. Em seguida, eles testaram sem o tubo para garantir que estava funcionando corretamente, o que aconteceu. A última modificação que eles inventaram foi uma modificação na lâmina de força. Nos filmes, a lâmina parecia cortar qualquer coisa, não importa quanta pressão fosse aplicada à lâmina.
Como era, se alguém colocasse a lâmina em uma superfície, os rolamentos faziam a lâmina virar de lado, se não fossem aplicados com força e velocidade suficientes. A lâmina de força agora tinha um zumbido natural, pois a força estava em movimento constante a uma velocidade tremenda para cima. A princípio, o efeito mudou a forma da lâmina, para curvar ligeiramente para trás. Parecia uma katana, mas não era isso que eles queriam. Um pouco de jogo com a estrutura corrigiu isso também. O que eles conseguiram foi um sabre de luz que cortaria qualquer coisa com o mínimo de contato e que poderia cortar em qualquer direção, dependendo do movimento da lâmina. Parecia exatamente com um sabre de luz e, até onde eles podiam dizer, funcionava exatamente como um também. A única coisa que pararia a lâmina seria se alguém tivesse outro sabre de luz. Continua no próximo episódio. Lembrando que o link para o criador da fanfic estará sempre na descrição. Se gostou, deixe um like, pois me incentiva a continuar postando cada vez mais. Lembrando que, embora a fanfic não seja de minha autoria, ainda dá muito trabalho para transcrever e editar. Quem puder, por favor, passe lá no site do criador da fanfic e deem uma força para ele, pois ele merece. Muitos beijos para vocês e até o próximo episódio.